Muito bem. Nós dissemos que estamos usando um outro livro que contribui excepcionalmente no nosso descobrimento, nossa autoajuda, né? E este livro, já dissemos, é de Ney Pietro Pérez e intitula-se Manual Prático do Espírita. Hoje nós vamos ver, temos visto os defeitos e virtudes. Hoje nós vamos estudar sobre um defeito que é bastante complexo e que todos nós passamos em momentos da nossa vida vivendo este estado emocional e espiritual. Chama-se ódio. O que é o ódio? Segundo Ney Pietro Pérez, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim, no capítulo que vai do 9º capítulo, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item que trata da cólera. Em suma, diz no Evangelho, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a esforçar-se para dominá-la. O espírita, o estudioso dos ensinamentos cristãos, é concitado a isso ainda por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. O que é o ódio? Ele diz assim, o ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal, que ainda guarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação sob as formas de defesa, de amor próprio. Isso é muito interessante. Defesa. Para se defender, então ele desenvolve esse sentimento, que é um sentimento raivoso, de lutar contra. Quais os vários modos pelos quais o ódio se manifesta em nós? Desde os aspectos mais sutis, dissimulado na hipocrisia social e nas formas de antipatias, aos atos mais cruéis e brutais de violência. Como o ódio se apresenta dentro de nós? Como um sentimento, uma emoção incontida, um impulso que, ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas, quando contraímos o coração, cerramos os maxilares, fechamos os punhos e soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão, sintonizados com as entidades malévolas que assim podem nos envolver, instigando-nos até ao crime. Infelizmente, isso acontece. Quantos crimes são cometidos mobilizados pela raiva, pelo ódio, pela vontade de matar? E até que limites pode o ódio nos levar? Até que limites o ódio pode nos levar? Nesses momentos, podemos ser levados a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas em nossa existência. Quais os motivos que nos levariam a odiar alguém? Em geral, os ódios são despertados pelas humilhações sofridas ou quando injustiçados, maltratados, traídos no afeto, na confiança ou quando ofendidos.
encontramos igualmente em muitas antipatias indecifráveis que possamos sentir por alguém os ódios recônditos de outras existências, quase sempre frutos de paixões infelizes. Nós trazemos, além da própria existência, nós trazemos do passado marcas que nos suscitam ao ódio, à raiva, a negação do amor. As manifestações do ódio são sempre instaladas pelos espíritos inferiores? Podemos realmente deixar campo aberto para as infiltrações das entidades maldosas, que estão quase sempre à espreita para nos levar aos cometimentos do ódio? Entretanto, esses auxiliares que nos ajudam no nosso fortalecimento no bem, pelos testes que nos proporcionam, só conseguem nos atingir quando descemos aos níveis vibratórios ao alcance deles. Está realmente em cada um de nós as origens das manifestações do ódio. Veja bem, quando descemos aos níveis vibratórios ao alcance deles. Quando nós nos sintonizamos energeticamente com os espíritos infelizes, consequentemente nós abrimos portas, janelas e frestas para que o ódio se manifeste. Quais os sentimentos decorrentes do ódio? Junto ao ódio, encontramos o rancor, que é a permanência do ódio, nas promessas feitas a nós mesmos de revide. A vingança é sua decorrência. A agressividade, às vezes, externa um estado íntimo, também decorrente das nossas manifestações de ódio, rancor, de cólera, invejas, cobiçadas, ciúmes, inconformações, ressentimentos podem gerar ódios. É o ódio a ausência de amor? Amor e ódio são sentimentos opostos. Um pode dar lugar ao outro em função de segundos, dentro de nossas reações íntimas. Muitos ódios refletem expressões de um amor ainda possessivo em criaturas que foram preteridas nos seus afetos mais profundos. Os arrependimentos copiosos por males antes nutridos em ódios distantes são os primeiros lampejos de um amor despertado, fazendo finalmente vibrar as fibras sensíveis do coração, que assim quebra a casca endurecida que o envolve. Aquele que odeia está a reclamar direitos. Aquele que ama dá de si sem esperar recompensa. São elementos opostos, né? Como podemos combater o ódio? Perdoando aos que nos ofendem. E o nosso Divino Mestre já nos deu a fórmula. Não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, infinitamente. O que fazer quando o ódio nos invade a alma? Primeiro passo é segurá-lo de todos os modos, não deixá-lo expor-se à vontade. Calemos a boca, contemos até 10 ou até 100, caso seja preciso. Logo em seguida, procuremos um local onde possamos nos recolher
E aí iremos nos acalmando e mentalmente trabalharemos para sanear e serenar nosso ânimo exaltado. Então, analisemos as origens dos nossos impulsos de violência e progressivamente dosemos e amorteçamos os nossos sentimentos com as luzes reconfortantes do Evangelho. Tomemos uma página esclarecedora de um livro ao nosso dispor e meditemos, recorrendo ao amigo protetor. Não demorará muito e já nos reequilibraremos, vendo a fogueira do ódio que conseguimos ultrapassar. Esse trabalho que nós está sendo nos sugerido, tomemos uma página esclarecedora de um livro ao nosso dispor e meditemos. Esse é um recurso excepcional que nós precisamos aprender a desenvolver. Nós não nascemos sabendo disso. Nós precisamos desenvolver. E isso, para que a gente venha a desenvolver, precisa de quê? Autocontrole. Autocontrole. E o autocontrole nós conseguimos através do autoconhecimento. O autoconhecimento é um recurso fenomenal para a nossa iluminação e o nosso despertar. Voltaremos.